Ei, Ana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tô sim, perfeitamente. E você tá me ouvindo bem assim? Tá ótimo, eu tô conseguindo te Tá ouvir. bom. Bom, as pessoas estão entrando ainda, tem 3 pessoas, mas provavelmente com o tempo vai entrando mais gente. Vou aproveitar que tá no início para fazer uma apresentação, né, sobre a live, sobre o grupo de pesquisa. Bom, essa live é uma sequência de lives que o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, que tem como coordenadores a professora Alívia Godoy, né, que é a professora das Ciências Sociais, e o professor Rafael Belan, do jornalismo. O grupo de pesquisa Trabalho e Prática realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão, além de divulgar suas pesquisas em torno da temática do trabalho e suas transformações no capitalismo contemporâneo, por meio de produção científica e experiências formativas. E aí fazem parte do grupo docente do programa de política social, discentes de graduação das ciências sociais, serviço social, comunicação, dentre outros cursos, e também da pós-graduação, né? Tanto da política social quanto das ciências sociais. E aí esse foi um modelo que o grupo de pesquisa encontrou de continuar realizando as atividades de extensão nesse momento que requer o isolamento social, né? E aí, nessa sequência de lives, a gente vai começar hoje a live com a Ana, que o tema é a Covid na França, entre proteção e desproteção social. O som está um pouquinho baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar. Só um minuto. Tá melhor? Você me ouve bem? Eu tô ouvindo bem. Agora eles. É. Enfim, mas eu falar é o de menos. O que interessa é você ouvirem, né? Mas enfim. E aí o tema hoje é a Covid-19 na França, entre proteção e desproteção social, com a Anabelle, que é doutora em sociologia, pesquisadora da. Como é que fala, Anabelle? Desculpa, é Escola Ah, de Estudos isso, em Ciências Sociais perfeito. de Paris e é pós-doutoranda do programa de política social pela UFES. E aí, nessa exposição, a Ana vai apresentar um estudo do impacto e da gestão da Covid-19 na França e fará isso a partir de uma perspectiva classista, que compreende o desenvolvimento da pandemia como um fenômeno eminentemente social. Assim, ela buscará apontar as particularidades do caso francês, mas também sua inscrição no quadro mais geral do tratamento da doença em países capitalistas. Bom, vou passar a palavra para ela, mas já vou explicando para a galera que está assistindo que ela vai falar em torno de 35 minutos. A gente conversou um pouco antes, e aí eu vou avisar ela faltando 5 minutos e 2 minutos. Vai estar aberto para fazer perguntas. Podem fazer perguntas tanto pelo chat quanto por uma caixinha de perguntas que tem aqui embaixo. E aí no final eu vou elencando as perguntas que tiverem maior consonância, né? Assim, para fazer uma dinâmica melhor. Bom, é isso. Eu passo a palavra para a Ana. Fica à vontade. Obrigada, Guilherme. Então, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria, para começar, de agradecer o convite do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis e dizer que estou feliz de poder contribuir com vocês hoje. Essa live trata da gestão da Covid-19 na França e ela é abordada a partir da perspectiva da análise proposta por esse programa de lives, a saber, uma análise do ponto de vista dos trabalhadores, dialogando com o fato de que, mesmo a pandemia tendo uma base natural, é um vírus, né, a sua gestão é amplamente social e decorre da ação política, e sabendo, portanto, que existem disparidades fortes entre países na maneira de responder a essa pandemia, em função de vários parâmetros, sejam as opções políticas feitas,
as estruturas públicas e as proteções sociais existentes para os trabalhadores e também as estruturas de emergência colocadas à disposição ou não. Então, tivemos nas precedentes lives, né, desse programa, o exemplo da gestão de países considerados ricos em termos de PIB, como o Brasil, que é um dos 10 países mais ricos do mundo, e a sua maneira de lidar com a Covid através da dicotomia vida-economia, e como todo mundo sabe, chegamos a mais de 100 mil mortes recentemente. E tivemos também o exemplo de países, pelo mesmo critério, tidos como pobres, como Cuba, que a professora Arelis apresentou para nós, que trabalhou, para resumir, para nenhuma vida a menos e onde as vidas foram a prioridade. Então, nesse quadro, onde se situa a França, que é também, segundo esses mesmos critérios, um dos 10 países mais ricos do mundo? O Estado francês tem optado por fazer o quê? E eu digo tem optado porque, e não optou, né? Porque lá a pandemia foi controlada, mas um conjunto de medidas ainda está em vigor e vai valer para ainda pelo menos 4 meses, e isso que nós sabemos. Então, hoje vamos para a Europa Ocidental, lembrando ainda que, da mesma forma, lá houve diferentes maneiras e capacidades dos estados de conter o vírus e as mortes. A Inglaterra se recusou a tomar medidas no primeiro momento, todo mundo acompanhou. A Itália, depois de um negacionismo inicial que custou muitas vidas, propôs um isolamento social drástico na parte norte do país. A Alemanha testou muito a sua população, muito mais do que outros países europeus, e a Espanha, por exemplo, isolou bem depois a sua população, ou seja, temos variedades, mas de toda forma é importante destacar que, de modo geral, esses estados enfrentaram muitas dificuldades. Então, vou expor agora o caso francês. Para entender ele, é importante partir de 3 fatos marcantes que têm de ser considerados para entender o quadro do que aconteceu lá, entre a metade de março até o início de julho, mais ou menos, que foi o período assim, o mais intenso de isolamento social lá. Então, primeiro ponto, o governo atual lá levou a sério a pandemia. Desde o início de janeiro, ele seguiu o que estava acontecendo nos outros países, acompanhou. E no chamado discurso do 16 de março, como vocês acompanharam, o presidente da França falou em guerra contra o vírus. E ele também teve a seguinte frase. Ele disse, eu cito, o que revela essa pandemia é que existem bens e serviços que têm de ser colocados fora da lei do mercado. Delegar a nossa alimentação, a nossa proteção, a nossa capacidade de tratar doenças é uma loucura. Temos de retomar o controle. A partir desse discurso, o presidente decretou o chamado estado de emergência sanitário para conter a pandemia. Parêntese, hoje o número oficial de contaminados na França pela Covid é de 200 mil, aproximadamente, que é evidentemente um número subestimado devido à baixa testagem, mas cujo crescimento se encontra contido pelas medidas que foram adotadas. Então, o Estado, na França, julgou compatível, até certo ponto, um isolamento social massivo, por um lado, e a manutenção da economia capitalista, e sublinhou a importância fundamental dos serviços públicos fortes, onde a vida tem de ser a prioridade para combater o vírus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é importante colocar essa decisão e essa fala do presidente no seu contexto. O governo atual, quando teve essa fala e essa postura, estava enfrentando 18 meses de protestos da parte de movimentos sociais e sindicais. Vocês acompanharam o caso dos coletes amarelos,
e também a paralisação massiva de vários setores da economia, lideradas pela CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho. E em fim de janeiro, por exemplo, ainda tinha 1.300.000 pessoas nas ruas e mais de 70% da população estava apoiando a paralisação. Os protestos, eles eram contra quê, então? Eles eram contra a compressão do salário mínimo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do sistema de seguro-desemprego, a reforma do judiciário também, a reforma da educação. E também era contra processos abertos contra representantes sindicais que colocaram em questão o direito de greve. E, parêntese, só para lembrar, em 10 anos na França, o número de representantes sindicais demitidos do seu trabalho dobrou em 10 anos. Então, os protestos, eles eram orientados de maneira geral contra a tendência do governo, mas que é uma tendência que está em curso desde mais de 3 anos lá, de privatização progressiva de bens como a saúde, a educação, o transporte, e de uma progressiva retirada de direitos trabalhistas, flexibilizando as proteções sociais. Justamente o contrário do que o presidente falou em seu discurso. Vale lembrar, para localizar tudo isso, que no programa do atual governo, ao qual os protestos vêm se opondo, estava previsto, entre outros, uma redução de 50 bilhões de euros das despesas públicas, que representam 2% do PIB. E a supressão, estava no programa desse governo, de 120.000 vagas de funcionários públicos. Vale lembrar também que a primeira reunião do governo sobre a gestão da Covid, lá no fim de fevereiro, teve como pauta única não a gestão da Covid, mas a aceleração da reforma da Previdência através de um recurso a um decreto imediatamente ativo, sem negociação com as instâncias da sociedade civil, que é o chamado 49.3, é o nome desse decreto, para garantir essa reforma, apesar da opinião pública ser contra. E vale lembrar também que logo depois dessa reunião que aprovou então essa lei a partir desse decreto, esse decreto foi adiado e ele não entrou em vigor por causa da pandemia, e em julho o governo reabriu as negociações do texto com as organizações sindicais. Então, a situação. O terceiro ponto importante é que tem que lembrar que em 3 meses na França, nesses 3 meses mais intensos da crise da Covid, houve, por um lado, mais de 30.000 mortes oficiais da Covid. E isso é um dado que não pode ser negligenciado. Por quê? Porque, por outro lado, houve centenas de queixas registradas contra o Estado francês, da parte de trabalhadores, sindicatos, associações, queixas individuais, queixas de vítimas da Covid, etc. E mais de 80 dessas queixas foram reconhecidas como pertinentes pela Justiça e forçando a instauração de uma comissão de enquete que está em curso, que deve analisar a responsabilidade do governo nessas mortes. Então, esse é o quadro geral. Agora, o que o Estado, então, fez para proteger os trabalhadores da Covid na França? O Estado francês instaurou, como outros países, o isolamento social massivo e drástico como método de proteção. Desde março, o governo colocou em isolamento mais de 75% dos trabalhadores durante 2 meses e meio. Por que 2 meses e meio? Porque o objetivo era a contenção do vírus durante 3 fases de contaminação previstas pelos especialistas lá, até a contaminação cair radicalmente, e caiu mesmo. O governo instaurou multas de em torno de 150 euros,
que dá mais ou menos R$ 900 para qualquer pessoa fiscalizada fora de casa, sem atestado de que fazia parte do grupo essencial da economia e que precisava sair para trabalhar, e também qualquer pessoa presente fora de uma área de alguns quilômetros da sua casa, mesmo para ir no supermercado. Mas então, como essas pessoas fizeram para trabalhar e para receber o seu salário ficando em casa? Eu gostaria de dizer que os mecanismos usados pelo Estado lá para proteger os trabalhadores que eu vou expor só se entendem graças à existência de direitos trabalhistas e sociais que não nasceram com o governo atual, mas eles são decorrentes de um longo processo histórico muito peculiar à França e a alguns países centrais, e remetem, mesmo que não é o tema hoje, mas eles remetem ao vencimento do fascismo lá em 1945, à presença da União Soviética e à Guerra Fria. Esse contexto lá gerenciou um compromisso social entre trabalhadores e capital, e entre Estado e capital, permitindo de atingir, mesmo que no mundo capitalista, uma série de direitos sociais. E na hora da crise da Covid, obviamente, esses direitos foram a condição sine qua non para a França absorver essa crise sem a vida dos trabalhadores fracassar massivamente. Mas também, isso é interessante, o atual governo, que estava procurando diminuir esses direitos, como falei para vocês antes, em certos aspectos até melhorou esses direitos para responder a essa situação emergencial específica. Então, o que fez o Estado? Ele seguiu o chamado Código de Trabalho, lá, que é um livro que legifera o mundo trabalhista da forma seguinte. Primeiro ponto, e isso é importantíssimo para entender o que foi feito, o trabalho informal na França é proibido por lei, e ele representa 2% do trabalho, o que é fundamental para entender o que foi feito mesmo. A jornada de trabalho é de 7 horas e poderia ter 35 horas por semana, com um salário mínimo de 1.200 euros líquidos, mais ou menos, líquido, o que dá em torno de 8 mil reais, e inclui 5 semanas de férias por ano. E, ponto importante também, em caso de ausência de trabalho, se aplica na França o seguro-desemprego, que pode durar anos, e ele é calculado em função do antigo contrato de trabalho da pessoa. E se a pessoa usou o seu tempo de direito, ou se ela está em incapacidade de trabalhar, por lei, ela deve receber a chamada renda de solidariedade ativa, que corresponde a meio salário mínimo, em torno de 600 euros, o que dá 3.600 reais. Ou seja, ninguém fica sem renda, por lei. Outro ponto importantíssimo, pelo Código de Trabalho, uma crise sanitária, por lei, não é considerada como uma causa legítima para demitir alguém. E isso vale para qualquer contrato de trabalho, seja de curta, média ou longa duração. Então, uma vez que o Estado francês ativou o estado de emergência, esse estado declarado obrigou, seja no setor público ou no setor privado do trabalho, a colocar a vida dos trabalhadores em segurança. O que foi feito, então? Para os funcionários públicos, primeiro, que representa mais ou menos 20% dos trabalhadores na França. Eles ficaram parcialmente em home office ou parados, garantindo o mesmo salário, porque por lei é proibido incluir modificações legislativas nesse tipo de períodos de emergência. E quando as pessoas não podiam trabalhar, foi ativado uma coisa chamada de direito à ausência. E para o setor privado, para os setores privados, o que aconteceu? O Código de Trabalho, ele prevê que em situação emergencial seja ativado o chamado seguro-desemprego parcial.
E ele foi até estendido, a gente vai ver. O que é isso? O que é esse seguro? É um dispositivo entre Estado e empresas que permite às empresas de obterem uma ajuda do Estado para complementar o salário dos seus trabalhadores em casos excepcionais de grandes dificuldades, como fechamento provisório e redução de horas de trabalho. Então, o que é? É um compromisso, por um lado, para as empresas não quebrarem e, por outro lado, evitar uma queda de salário brutal imprevista para os trabalhadores. E o Estado, então, durante esse período da Covid, garantiu 84% do salário líquido desses trabalhadores. E na Covid, o governo atual abriu também sistematicamente esse direito a toda pessoa com criança de menos de 16 anos, o que foi um fato importantíssimo, principalmente para as mulheres, ou também a toda pessoa cuidando de uma pessoa de grupo de risco ou de uma pessoa deficiente, e também abriu esse sistema para artistas, técnicos da cultura, babás, empregadas domésticas. E, além disso, rapidamente, esse seguro ele foi complementado, em muitos casos, com uma série de ajudas a pessoas mais vulneráveis, como os moradores de rua, por exemplo, ou as famílias numerosas. Então, é isso que foi ativado. Com também, isso é fundamental, duas condições. A primeira, que esse sistema é sem duração limitada até o perigo da Covid ser descartado. E ele tem que garantir o recebimento numa data fixa, que é a data fixa do salário dos trabalhadores, para não comprometer o pagamento de aluguel, de contas, desse tipo de despesas dos trabalhadores. Então, no total, 10 milhões de trabalhadores na França receberam esse fundo. Ou seja, 1 a cada 3 trabalhadores, e 1 a cada 3 trabalhadores na França, digo, e 1 a cada 2 trabalhadores do setor privado. E, rapidamente, para os comerciantes, as profissões liberais, os microempreendedores, os pequenos agricultores, o governo ativou também um conjunto de medidas de ajuda, optou, por exemplo, por cancelar os impostos, os aluguéis, para adiar também uma série de pagamentos de dívidas. E para as grandes empresas que beneficiaram desse dispositivo, o Estado pediu em troca o bloqueio parcial do lucro. E a isso se juntou 3 dimensões, que eu vou falar aqui rapidamente. A primeira, que é a dimensão do alojamento social. Para os trabalhadores mais pobres, na França existe um alojamento social que atende 1 a cada 7 franceses. E o que aconteceu? Esses alojamentos tiveram o aluguel controlado pelo Estado, houve uma proibição de expulsões durante esse período, e auxílios para quem não tinha condições de pagar também. Outro setor importantíssimo, que é o setor da educação. Na França, ele é baseado em 3 princípios, que são quais? A escola é pública, laica e grátis, seja no ensino básico, médio ou superior. Só esse ponto limitou uma série de problemas, porque as escolas em um dia foram todas fechadas. E no nível superior, as bolsas para os estudantes, que tem como critério a renda familiar, que atende até 40% dos estudantes na França, foram prorrogadas de 1 mês para ajudar os estudantes. E também para estudantes com dificuldade de pagamento de aluguel, eles receberam uma ajuda. E outro ponto que é central é a questão da saúde, claro, né? A França possui um serviço de saúde pública de qualidade que permitiu absorver até certo ponto a crise e evitar situações de endividamento dos trabalhadores, sobretudo. Como que é? É um sistema baseado desde o fim da Segunda Guerra Mundial na Seguridade Social.
É um direito à saúde de qualquer pessoa morando no solo francês, que diz o quê? Que o Estado deve assumir, no mínimo, 70% dos gastos de qualquer paciente, sejam as consultas, os exames, os tratamentos, os remédios. Deve assumir também 80% dos gastos de internação de menos de um mês e 100% dos gastos quando ultrapassa um mês. E na hora da internação da Covid, isso foi fundamental. O resto dos gastos, então, o que essa Seguridade não leva em consideração, deve ser assumido por um seguro complementar e o empregador deve pagar metade desse seguro para o trabalhador. E um trabalhador na França paga mais ou menos do seu bolso em torno de 25, 30 euros por mês de seguro de saúde, o que dá em torno de 150, 180 reais. E 97% da população tem esse seguro. Então, limitou os problemas. Além disso, as infraestruturas no hospital são boas. 80% da população na França é atendida pelo hospital público. Se contam 6 leitos a cada 1.000 habitantes. E no Brasil, por exemplo, são 2. Além disso, existem trens medicalizados para transportar os pacientes entre hospitais. E, além disso, foi ativado um sistema durante a Covid que fez que, quando você tinha os sintomas, você não podia sair de casa. A orientação era ligar para um número, falar os seus sintomas e uma equipe vinha na sua casa te buscar com as proteções. E a Covid, para os técnicos de enfermagem, ela foi considerada doença profissional. Outro ponto importante sobre a saúde, a França emitiu um boletim epidemiológico todo dia no site do governo e também na televisão, relatando a situação e orientando a população. Então, tudo isso permitiu um controle de contaminação e evitou um empobrecimento drástico dos trabalhadores. Bem, é isso. Ao mesmo tempo, a Covid, ela tem sido também um momento durante o qual apareceu a divergência de interesses entre segurança e bem-estar dos trabalhadores e economia capitalista e lucro. Porque esses 3 meses, eles foram percorridos lá por muitas tensões na saúde pública. O Estado francês, nos próximos meses, ele terá de responder das queixas de muitos médicos que falam até em escândalo de Estado, a propósito do que aconteceu. De modo geral, o que eles apontaram? A falta de leitos, de material e de pessoal de saúde. Lembrando que, em 20 anos, na França, a qualidade do atendimento decaiu muito. A França, ainda em 2000, era considerada pela OMS como o 6º país em termos de saúde e o primeiro para os cuidados primários. Em 20 anos, ela decaiu, em 2020, então, para a 16ª posição. O que aconteceu? Em 2004, teve uma grande reforma que favoreceu a mercantilização do setor da saúde na França. Um dos exemplos disso é que houve, e isso foi fundamental, fundamental para entender o que aconteceu com a Covid lá, em 20 anos, cerca de 200 mil leitos em hospital foram suprimidos por corte orçamentário, ou seja, quase 40% dos leitos que a França tinha a princípio. E essa mesma falta de leitos que obrigou os profissionais várias vezes lá a escolherem quem eles iam tratar em prioridade, quem tinha a Covid. E o protocolo foi de salvar as pessoas mais jovens em prioridade e, portanto, de deixar as pessoas idosas para depois. Essa reestruturação também, que está em curso lá, ela acentuou a desigualdade geográfica e social no acesso à saúde, que se manifestou na crise da Covid. Por exemplo, tem uma região lá que fica perto de Paris, que é chamada Seine-Saint-Denis, onde a taxa de mortalidade, é uma das regiões as mais pobres na França, a taxa de mortalidade pela Covid foi 2 vezes superior à taxa de mortalidade pela Covid em Paris.
E temos também o exemplo das ex-colônias francesas, como a Guiana Francesa, que até agora está ainda em estado de emergência porque a pandemia não foi controlada lá. Além disso, houve 3 escândalos que foram denunciados. O primeiro, rapidamente. O primeiro foi chamado do escândalo das máscaras. O que foi isso? Em março, foi constatado a escassez de máscaras na França. Simplesmente, nem os cidadãos, nem os profissionais de saúde tinham máscara suficiente para se proteger do vírus. A ministra da Saúde, junto com o primeiro-ministro francês, chegou a declarar, para responder a isso, a essa crítica, né, a esse estranhamento, eu cito, que precisava sair da fantasia em relação às máscaras e que não havia provas da eficácia de máscaras para evitar as contaminações. A partir dessa fala, o presidente do Sindicato dos Médicos na França fez uma intervenção pública denunciando essa posição. E, na verdade, foi revelado, isso a partir de um jornal independente, que é o jornal Mediapart, que fez uma enquete, que revelou, na verdade, que a França não tinha mais estoque de máscaras, após reformas orçamentárias que começaram em 2010. Aquele ano, a lei obrigava ainda lá a ter um estoque de 1 bilhão de máscaras em caso de pandemia. Mas o estoque não foi renovado. E o que sobrou ao longo desses últimos anos foi destruído. Por isso que a França não tinha máscara, entre outras razões. E também a última fábrica de máscara na França fechou em 2018. E quando chegaram as máscaras da China, em abril, foram encaminhadas para os hospitais e para os trabalhadores da saúde, mas para os outros foram comercializados pelos supermercados com preços 6 vezes acima do preço anterior. O segundo escândalo é o escândalo das casas privadas de repousos para idosos, que representam 25% desse tipo de casas na França. Elas foram muito mais atingidas que as públicas. Quase metade da população que morreu da Covid na França morreu numa casa de repouso privada. O que aconteceu? Na França, a proporção de idosos só cresceu nessas últimas décadas. Houve, então, uma necessidade de criar casas de repouso. Só que o que aconteceu? O investimento público ele foi lento e quase metade do que foi construído em 30 anos pertence ao setor privado. E qual setor privado? 3 grandes grupos, alimentados por bancos e fundos de pensão, e 6 das 50 pessoas mais ricas na França são proprietárias dessas casas. Cada grupo realiza um lucro por ano em torno de 3 bilhões de euros. Mas, na hora da pandemia da Covid, havia entre 2 ou no máximo 4 técnicos de enfermagem por casa para cuidar de 70 residentes idosos e que também não tinham máscara. O terceiro escândalo é o chamado escândalo dos respiradores. No processo de desindustrialização em curso desde os anos 80 na França, a última fábrica de respiradores foi fechada e deslocalizada em janeiro de 2020, desrespeitando a justiça que tinha proibido esse deslocamento por ele não ter razão suficiente, mas ele aconteceu. Então, na hora dessa crise da Covid, faltou respiradores e o Estado fez uma parceria com a indústria do setor automóvel ainda presente no território francês, que é a Peugeot, e encomendou 10 mil respiratórios, dentre os quais os operários avisaram a direção assim que perceberam, antes da produção ser lançada, 8.500 desses 10 mil eram de um modelo diferente e, na verdade, eles eram inadaptados à Covid.
Mas a direção da empresa foi avisada antes da produção e não mudou os modelos. E o que foi revelado depois é que o custo de construção desse modelo, que não era o modelo que ia atender a Covid, ele era 6 vezes mais barato que o outro e foi vendido para os hospitais públicos na França pelo preço dos outros. E eles não serviram. Ana, Em relação... Tá bom, obrigada. Certo. Em relação aos direitos trabalhistas, agora, a primeira enquete nacional sobre o efeito dessas políticas trabalhistas que apresentei para vocês durante a Covid foi realizada pela CGT, pela Confederação Geral do Trabalho, e apontou uma série de problemas. Quais? Que o governo, nesses acordos que fez, né, que eu falei para vocês, modificou o Código de Trabalho até dezembro de 2020 em pontos cuja necessidade para combater a Covid foi questionada. E, na verdade, essas modificações, elas remetem a tentativas de reformas da lei trabalhista de 2014, tentativas que fracassaram até então. O que eles modificaram? Apareceu uma extensão da jornada de trabalho de até 12 horas em certos setores, que antes era proibido. O tempo máximo de trabalho de 35 horas semanais, que falei para vocês, foi estendido a 60 horas. Também houve uma extensão da lista de serviços essenciais, introduzindo o setor agroalimentar e o setor do transporte. E o mais revelador é que houve uma flexibilização do trabalho no domingo, porque até hoje na França, trabalhar no domingo é autorizado só por derrogação para certos setores da economia. E agora é autorizado com mais facilidade. Então, todo mundo se perguntou qual foi a necessidade de abrir supermercados no domingo, no meio da pandemia. E essa enquete, de modo geral, ela apontou para uma tentativa de substituir a lei existente, acordos diretamente feitos entre empresas e trabalhadores. Em relação ao home office, que comentei, essa enquete apontou que todos os trabalhadores em home office trabalharam mais horas do que o contrato de trabalho prevê, e que também a metade está sofrendo de distúrbios psicológicos. A enquete apontou que 1 a cada 4 desses trabalhadores está hoje em dia em depressão e está sentindo dores musculares e problemas visuais que estão em forte aumento na população trabalhadora na França. A enquete apontou também que 97% dos trabalhadores não tem escritório e escrivaninha que garantam boas condições de trabalho e de saúde, sobretudo as mulheres que ficaram sobrecarregadas e muitas vezes elas não tinham espaço próprio na casa para poder trabalhar. E apontaram também a questão da violência doméstica, que aumentou lá também. Sobre os trabalhadores dos setores essenciais, que ficaram então trabalhando, 80% se sentiu desprotegida do vírus. Maioria sentiu profunda injustiça por fazer parte de profissões essenciais, mas também das profissões as menos bem remuneradas. Enfermagem, caixas de supermercado, transporte, entrega. E na linha de frente, claro, as mulheres foram muito mais expostas, porque 90% das profissões de cuidado e de saúde lá é composta por mulheres. Sobre a educação, e vou terminar com isso, o ensino à distância foi implementado na França, contra a opinião dos professores. E após essa experiência, os professores são unânimes a constatar que esse modo favoreceu a desigualdade social e não funcionou. Essa questão do ensino à distância, mesmo num sistema de educação plenamente público,
colocou a questão da concepção do ensino e gerou muitos debates lá. Para que serve o ensino? Houve um texto, só rapidamente, que gerou muito debate, que foi escrito por um professor, que contou que na volta parcial às aulas presenciais, que aconteceu num pequeno momento na França, uma aluna de 6 anos não conseguia resolver um problema de matemática. E com a ajuda da turma, que o professor solicitou para ajudar a resolver, ela entendeu o seu erro e ela resolveu o problema. E ela virou para ele e disse, e foi isso que gerou debate lá, ela disse isso: sozinha em casa eu nunca teria conseguido resolver esse problema. Então, esse texto do professor concluiu apontando pelo fato de que a dinâmica coletiva da pedagogia da sala de aula nunca pode ser substituída por um computador ou por um telefone. E o próprio governo reconheceu recentemente que essa experiência não funcionou e ele apontou para o fim do ensino à distância e a necessidade de continuar garantindo um controle da pandemia para voltar às aulas presenciais o quanto antes. Então, é isso. Para fechar essa exposição, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para 2 pontos de síntese do que foi exposto. O primeiro, a lógica do capital, que vem se desenvolvendo cada vez mais sem freios no mundo, nos últimos 30 anos, é claramente inimiga da vida. E isso aparece inequivocamente na gestão capitalista da Covid. Segundo ponto, mesmo na França, que é um país capitalista, onde a gestão da Covid foi mais controlada do que nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, tudo isso só ocorreu como herança de um processo histórico muito específico em que a classe trabalhadora francesa conseguiu conquistar muitos direitos. E deve ser dito também que esses direitos estão sob forte ataque nos últimos 30 anos, inclusive por parte do governo atual, justamente no contexto de retomada do que alguns analistas chamam de capitalismo puro. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, o interesse, e passo a palavra para o nosso mediador, Guilherme. Muito bom, Ana. Gostei bastante da exposição. A gente tem 2 perguntas, né? Tanto do Fagner quanto do Pedro. O Pedro pergunta quais são os números de infectados e mortos em relação ao corte de raça, classe e gênero. Existe isso na França? Então, o critério de raça não existe. O critério de raça é proibido por lei na França. Então, esse dado não temos. A questão de gênero temos, só que com uma série de problemas que aí não dependem necessariamente da questão social só, porque na França, sobre a quantidade da população que morreu, sabemos que mais de 70% foram homens. Mas sabemos também que quem está mais na linha de frente, mais expostos, são mulheres. Então, isso ainda está em debate para explicar essas diferenças. E tem especialistas que tentaram uma explicação dizendo que tem a ver com os fatores de vida, de gênero mesmo. Mas tudo isso está muito em debate ainda, muito. E sobre a questão do corte de classe, sabemos que as classes de renda mais baixa foram mais atingidas, muito mais. E sabemos também que os operários, particularmente, foram mais atingidos, porque, apesar de não ser necessariamente um setor essencial, eles continuaram trabalhando, e eles foram mais atingidos. Isso nós sabemos. O que podemos dizer ainda, última coisa, é que o que se constata, isso sim, é que as
regiões mais pobres na França, que são as regiões também onde tem menos hospital, são as regiões onde tem uma população migrante que não necessariamente acessa a todos os direitos que nem os outros, os cidadãos que têm carteira de identidade, né? Isso, sim, sabemos que é um corte importante. É um corte importante, eu falei da região, né, da Seine-Saint-Denis, que na verdade é a região na França, no território metropolitano, que sem contar as ilhas, é a região onde se concentra mais a população que tem acesso a menos direito trabalhista por não ter, assim, carteira de identidade e também a região onde tem menos hospitais. Isso sim. Entendi. E a pergunta do Fagner é se houve reações de grupos negacionistas na França, a exemplo do que tem ocorrido aqui no Brasil, né? Se houve reações. De grupos Olha, negacionistas. Aham. Olha, do tipo do Brasil, não. Não houve. O que houve não foi negado, não foi não, até porque uma vez que o Estado em cima, né, optou por entrar nessa coisa de estado de emergência e tudo isso, não houve. O que houve, e isso sim, eu comentei um pouquinho, foi que sobre o uso das máscaras, teve controvérsia. Será que máscara serve? Não serve? Mas isso, na verdade, o primeiro-ministro chegou a falar o que eu disse para vocês, e logo depois, na verdade, encomendaram as máscaras e acabou que, assim, na verdade foi uma tensão, e a tensão escondia um outro problema, que era a ausência de máscara por corte orçamentário, mas, assim, grupos desse tipo aqui, não. Realmente o Brasil é uma peculiaridade em relação a essas coisas, junto com os Estados Unidos, né? O seu relato foi muito importante, sim, o que você descreveu aí em relação à França, e é impossível não comparar assim e perceber as diferenças gritantes entre o tratamento que foi dado na França e o tratamento que é dado aqui no Brasil, né? O Brasil é o segundo país com mais casos e, se eu não me engano, com mais mortes do coronavírus, né? É mais de 10% Uhum. da população mundial que está confirmada com coronavírus aqui no Brasil, né? E o número de mortes passou de 100 mil agora, recentemente, ainda essa semana. E os grupos negacionistas aqui continuam insistindo com essa questão de que é só uma gripezinha, não tem, que não é isso tudo, que a cloroquina vai salvar. Uma briga muito grande entre os governadores e o presidente da República, né? O presidente imputa o tempo inteiro a culpa aos governadores dos estados e não tem uma liderança em relação ao combate à Covid, né? E aí o Pedro pergunta aqui qual é a previsão de fornecimento de vacina para a população na França. Se existe alguma perspectiva em relação a isso. Hoje parece que a Rússia anunciou o registro de uma vacina, né? E aí ele pergunta Sim. se tem uma previsão de fornecimento de vacina para a população na França. Por enquanto não tem. Por enquanto não tem. É um pouco os relatos que nós temos é que a França está aguardando ver o que a China, os Estados Unidos, a Rússia está fazendo, mas também estava colocado em debate o que podia se fazer a nível europeu mesmo, mas parece que ainda não tem nada definido e não. Sim. E é interessante também, uma coisa que eu queria comentar, é como que esses momentos, o Fagner colocou aqui, passaram a boiada na França também, é uma expressão que utilizam aqui, é tipo a porteira aberta para ir passando coisas, né? Como que esses Uhum, momentos delicados para a classe trabalhadora, as grandes corporações, empresariado, o capital em si, se aproveita desses momentos para retirar direitos tão duramente conquistados, né? Isso aconteceu uhum. há muitos anos, e isso acontecendo aqui no Brasil também, principalmente nessa década aí que muitos direitos têm sido retirados a cada ano.
a classe trabalhadora brasileira vem sofrendo com retiradas gigantescas, seja por questões de direitos trabalhistas, tentativas de privatização de questões que para o Brasil são questões, assim, por exemplo, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, uma tentativa de destruição por dentro mesmo do sistema, né, falta de recurso, vai cortando recursos. Então, foi muito importante a sua colocação, a sua exposição. Se você quiser fazer aí, a gente ainda tem 9 minutos. Se você quiser fazer suas considerações finais, está aberto para as considerações finais. Se alguém mais tiver pergunta no chat, está aberto também para as perguntas. E é com você, se você quiser fazer as considerações. Tá. Então, se ninguém perguntar, estou aguardando. Não? Ainda não. Então, posso concluir a partir do que você disse, talvez, que como que é a expressão mesmo, aquela coisa boiando? Passaram a boiar. Passaram a boiada. Então, sim, eu aprendi. Sim. Eu tenho o meu esposo, ele costuma chamar isso para brincar, e acho que é isso mesmo, de ética da oportunidade, para não falar de ética do oportunismo, né? Que é um sistema que toda vez que pode, né, tentar, né, toda vez que aparece, né, um momento oportuno, tenta vir com tudo e ver o que acontece, ver se a resistência até que ponto, qual é a capacidade de enfrentar, né, e aí ele vai trabalhando para isso. Isso sim, isso acho que é isso mesmo. Obrigada pela expressão. E a gente tem uma pergunta aqui da Larissa, que é: há algum levante de movimentos conservadores contra esses posicionamentos mais sociais do governo do Macron? Olha, eu não sei se podemos falar exatamente em posicionamentos mais sociais ou se devemos falar em respeito da lei, no caso dele, porque o que eu falei para vocês sobre a reforma trabalhista em 2014, os pontos que não conseguiram assim serem implementados e que hoje agora estão tentando implementar. Quem fez isso era uma pessoa que estava no Ministério da Economia na França, que era chamada de Emmanuel Macron. Então, ele era ministro da Economia e ele que tentou implementar essa série de medidas, na verdade. Então, só isso que eu não sei. Eu diria que ele respeitou a lei. Agora, um levante de movimentos conservadores, eu colocaria o problema a partir de uma outra questão, é que lá o problema, o que está havendo é uma subida dos movimentos da extrema-direita, mas que não se relaciona diretamente com a pandemia e não se limita à França. Mas em relação à Covid, a relação não é direta. Ela não é, e vale lembrar que eu falei, por exemplo, que o governo pediu para limitar o lucro das empresas, mas foi um pedido, não foi uma obrigação. Isso foi assim, foi uma demanda, assim, por generosidade, não foi assim uma coisa que enfrentava essas empresas, não foi em momento nenhum. Então, é isso que eu posso dizer. Entendi. Bom, tem mais nenhuma pergunta por enquanto, então é isso. Se você quiser fazer suas considerações finais para a gente ir encaminhando para o final, nós temos 5 minutos, então fica aberta aí essa questão para você. Tá. Então, para terminar, então, de novo agradecer o convite, também agradecer a esse grupo para tentar manter, né, um espírito coletivo, o pensar juntos, né, que precisamos tanto, né, nessa pandemia, que faz falta, né, muita solidão e muita solitude, e pensamos sempre melhor juntos do que sozinho ou trancado dentro de casa. Então, isso é o primeiro ponto.
E, no mais, retomar isso que nós já falamos, mas que é importante de entender, que a lógica do capital ela é claramente inimiga da vida e que isso tem aparecido cada vez mais de diversas formas, independente dos regimes políticos também, mas com graus diferentes, né, e maneiras de aparecer, mas que acho que é isso que temos que retomar e tentar reverter. Eu acho que são as minhas considerações finais e obrigada, Guilherme. De nada. Obrigado, Ana, por aceitar, né, participar. Nós vamos fazer lives todas as terças-feiras, né? Continua uma série de lives. A gente deu uma pausadinha em julho para tirar um pouco de férias, assim, né, dar um tempo. E aí agora, cada terça-feira às 17 horas, vamos seguir as lives. Quem quiser curtir, compartilhar, essa live agora vai estar salva no, no IGTV do grupo, né, no Instagram. Então, quem perdeu agora pode assistir depois. Quem assistiu e quiser assistir de novo, vai estar salvo. E em breve a gente vai divulgar a próxima live de terça-feira que vem. Eu agradeço a todo mundo que participou. Agradeço a Ana mais uma vez. E acho que a gente já pode ir encerrando, né? Podemos. Então tá bom. Tá bom, Tchau. muito obrigada e fiquem bem, todo mundo, se cuidem e fiquem em casa no máximo possível, né? Isso aí, tem que seguir o isolamento social. Tchau, Ana. Tchau, tchau, gente.